Pessoal, olá a todos. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciência de dados e hoje nós vamos falar sobre pré-processamento de dados, tá? Bem, pessoal, o conteúdo programado para a aula nós vamos falar de problemas que necessitam de pré-processamento de dados, objetivos do pré-processamento de dados e quais técnicas são utilizadas para o pré-processamento, tá? A aula está organizada em duas partes e nessa primeira parte eu falarei de algumas técnicas e na segunda parte eu termino a parte das técnicas de pré-processamento, tá? Bem, pessoal, só para a gente relembrar o ciclo de projetos de ciência de dados, inicialmente a gente recupera os dados para preparar o dataset, né? A gente arruma esses dados, organiza eles, a gente transforma esses dados e parte para a etapa de visualização, onde a gente faz algumas análises exploratórias de dados, que é para a gente identificar os itens mais frequentes, os tipos de dados que contém no dataset, as médias, as medidas de distribuição e também as medidas de centralidade desses dados, tá? No segundo momento, a gente, após essa análise exploratória, nós podemos submeter esse dataset aos algoritmos de aprendizado de máquina. E aí a gente faz a modelagem, tá? E nesse momento, a gente precisa de realizar algumas tarefas, identificar mais algumas situações, além daquilo que a gente já fez na análise exploratória de dados. Então, nesse momento aqui, eu tenho uma repetição desse ciclo, né? E é isso que nós vamos falar um pouco sobre essas tarefas de pré-processamento com foco na submissão de datasets para os algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Bem, então, mesmo após você fazer, é importante dizer, conforme a gente já viu em algumas aulas, que algumas transformações, essas identificações dos tipos de atributos, a gente já faz na análise exploratória, tá? Né? Mas, para a gente submeter esse dataset para um modelo de entrada dos algoritmos, de aprendizado de máquina, muitas vezes a gente tem que fazer novas transformações nesses datasets, né? E são transformações assim em um nível mais detalhado, mais específico, tá? Então existem alguns algoritmos de aprendizado de máquina que eles são específicos para trabalhar com dados numéricos, quantitativos. Então não adianta a gente submeter a esse algoritmo dados qualitativos, categóricos, tá? E além disso, é muito importante a gente entender que o desempenho dos algoritmos de aprendizado de máquina ele é diretamente afetado pelo estado dos dados, então pela qualidade desses dados. Então, antes de iniciar o pré-processamento, visando a submissão desse dataset em um algoritmo de aprendizado de máquina, seja para extrair padrões, seja para criar um modelo preditivo, a gente precisa responder essas perguntas aqui. Então, os atributos são quantitativos ou categóricos, né? A gente precisa saber a escala, o tipo, se é real, se é inteiro, se é discreto, se é contínuo, se é escalar, se é nominal, né? Tudo isso a gente precisa entender. Normalmente isso já foi feito na análise exploratória de dados. Nesse momento também a gente identifica se esses dados estão limpos ou com algum ruído ou imperfeição. Então, será que tem algum valor incorreto, né? Por exemplo, eu tenho idades que vão de 18 anos a 65 anos. De repente, eu tenho uma idade lá de 12 anos, ou uma idade acima de 65. Então, eu tenho um valor inconsistente, um valor incorreto, né? Será que eu tenho duplicações desses dados? Será que eu tenho campos vazios, né? Então, tudo isso é importante eu identificar porque isso vai afetar diretamente o desempenho do algoritmo de aprendizado de máquina. Os dados são independentes ou relacionados? Isso aqui também normalmente a gente identifica na análise exploratória, na análise de correlação também, né? Mas só exemplificando, imagine que a gente tem um atributo que é a nota do aluno e um segundo atributo
que é o nível de desempenho. E esse nível de desempenho é uma escala originada a partir da nota do aluno, né? Então, em partes aqui, eu posso utilizar só um dos dois atributos, porque são atributos dependentes. Um impacta diretamente no outro. A análise de correlação vai possibilitar nós afirmarmos isso, mas é fato que a nota vai impactar no nível de desempenho do aluno, tá? Outras duas situações muito importantes quando a gente trabalha com algoritmos de aprendizagem de máquina é identificar se no dataset eu tenho poucas amostras ou muitas amostras, tá? Da mesma forma que é importante eu identificar se eu tenho poucos atributos ou se eu tenho muitos atributos, né? Isso aí vai interferir na minha dimensionalidade do dataset, tá? E também na complexidade computacional. Então, basicamente, o objetivo do pré-processamento de dados, pessoal, é a partir da identificação desses problemas que eu tenho no dataset, eu utilizar técnicas que vão possibilitar eu minimizar esses problemas e preparar os dados, né, para submeter aos algoritmos de aprendizado de máquina, tá? E além disso, eu vou conseguir também resultar em duas melhorias, que é o modelo mais fiel à realidade dos dados, né? Uma vez que eu faço as correções, os pré-processamentos, eu tenho um modelo mais fiel e conforme eu disse há pouco, eu também tenho uma redução de complexidade computacional, tá? Tanto do ponto de vista da dimensionalidade, que são os atributos, as colunas, quanto do ponto de vista do número de objetos, né? É importante eu entender que quanto maior esses valores, maior é a minha complexidade computacional para mim submeter esse dataset a um determinado algoritmo de aprendizado de máquina. Então, essas são as técnicas de pré-processamento, tá? Eliminação manual de atributos, integração de dados, amostragem de dados, balanceamento de dados, limpeza de dados e redução de dimensionalidade e transformação de dados. É importante deixar bem claro que não há uma ordem exata de aplicação dessas técnicas. Em cada situação, dependendo do contexto, você vai aplicar uma ou mais técnicas em variadas ordens, tá? E aquele ciclo, né, de ciência de dados, de extração de padrões ou de criação de modelos preditivos, ele é repetitivo. Então, pode ser que num ciclo você utilizou a eliminação manual de atributos e numa repetição desse ciclo, né, numa nova iteração, você utilizou a amostragem de dados. Então, essas situações são muito comuns, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar dessas três primeiras técnicas e na segunda parte da aula nós falaremos de balanceamento, limpeza, redução e transformação de dados. Eliminação manual de atributos é uma das técnicas mais simples, tá? Então, geralmente a gente faz a pergunta, para mim submeter esses dados a um algoritmo de aprendizado de máquina, eu preciso de todas as características, os atributos, né? Então, nesse caso aqui, a gente identifica que, por exemplo, o atributo ID e o atributo nome são atributos dispensáveis. Eles não vão interferir na minha análise, né? O estado também do paciente, ele tende a interferir pouco na análise, né? Já as informações da idade, o sexo, o peso, as manchas, a temperatura do paciente, o número de internações e o diagnóstico são informações do cerne desse dataset, já que é um dataset que está falando aí de pacientes que foram submetidos a procedimentos médicos, né? Então, isso é importante a gente identificar. Então, a gente observa que após uma transformação, eu já tenho um dataset aí com menos atributos, menos dimensões. Então, isso já vai impactar positivamente aí, no meu dataset e na redução da complexidade computacional, tá? Geralmente, nesse ponto, o especialista da área te ajuda bastante, tá? Para você realmente identificar aquilo que é ou não é importante para a minha análise, né? E outras situações também em que os atributos podem ser eliminados. Imagina uma situação que eu tenho um atributo que ele se repete em todos os objetos, as amostras. Então, vamos supor que aqui o número de internações fosse
2 para todos os objetos, para todas as amostras que eu tenho. Então, dessa forma, eu poderia eliminar essa coluna, porque ela não agregaria em nada à minha análise, tá? Existem outras técnicas de seleção de atributos que podem auxiliar também na eliminação de atributos irrelevantes, tá? Uma outra situação é a integração de dados, tá? Então, é muito comum nesse ponto do projeto de ciência de dados você se deparar com datasets que estão organizados em diferentes fontes, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma situação onde eu tenho um dataset com os dados de procedimentos médicos de um paciente. Aqui eu tenho um outro dataset de outros tipos de exames mais específicos. E aqui eu tenho um outro dataset que é a tabela dos exames foram feitos e que estão relacionados com essa tabela aqui. Então, para mim submeter esses dados a uma análise utilizando aprendizado de máquina, eu preciso unificar isso em um dataset único, tá? Essa unificação normalmente ocorre pela chave estrangeira. Então, aqui eu tenho o ID do paciente e a gente pode observar que aqui eu também tenho o ID do paciente, tá? Então, isso vai possibilitar eu integrar as duas tabelas, da mesma forma que aqui eu tenho o tipo do exame, é o ID do exame que eu realizei, tá? Então, normalmente, numa integração, eu vou acabar utilizando esse dado aqui, tá? Ou posso utilizar o tipo e no final fazer a conversão, tá? Para mim estar entendendo, de fato, o que o tipo de exame 1 representa, né? Porque o importante para mim não é o código 1, e sim o exame ressonância, tá ok? Então, o processo de integração, ele normalmente gira uma base única que a gente chama de data warehouse, né? E essa base, pessoal, ela vai ser uma base que eu vou ter os dados integrados e os algoritmos de aprendizado de máquina vão buscar essas informações nesse data warehouse para estar realizando as análises, tá ok? Quais são os possíveis problemas na integração de dados? Eu posso ter atributos correspondentes que eles têm nomes diferentes nos diferentes datasets. Então, aqui a gente pode perceber que aqui eu tenho o ID do paciente representado pela palavra ID, e aqui eu tenho o ID paciente representado por ID underline paciente, tá? Da mesma forma que aqui eu tenho type exam e aqui é tipo ID exame. Então, isso, logicamente, vai dificultar um pouco a integração. Existem metadados que são dados dos bancos de dados, dos datasets. Então, esses metadados são tipo dicionários de dados que trazem os significados de cada atributo, de cada coluna, e isso vai minimizar os problemas que eu posso ter. Tá? Além disso, eu tenho uma situação também onde a integração de dois ou mais datasets, ela pode resultar num dataset muito grande, tanto do ponto de vista do número de objetos, das linhas, quanto do ponto de vista do número de colunas, dos atributos, né? E aí eu tenho técnicas específicas para lidar com essas duas situações, nas quais a gente vai falar a seguir, tá? Primeiramente, eu vou falar da técnica de amostragem, que ela permite eu diminuir o número de objetos. E, posteriormente, nós falaremos as técnicas de redução de dimensionalidade, que possibilitam eu diminuir o número de atributos. Bem, a técnica de amostragem, conforme eu disse, ela visa extrair uma amostra de objetos, né, de linhas, de um dataset maior, tá? A gente entende que datasets muito grandes, com muitos objetos, eles trazem problemas de eficiência computacional. Um exemplo é o algoritmo KNN, que ele enfrenta dificuldades quando ele lida com um dataset com muitos objetos, tá? Então, é importante a gente entender que quanto menor é o meu dataset do ponto de vista de objetos, maior é a minha eficiência computacional. Porém, a minha acurácia de um eventual modelo preditivo, ela não é tão interessante. Quanto maior o número de objetos, de amostras, maior tende a chance
de eu ter um modelo com maior acurácia, com maior eficiência, porque logicamente você tem mais dados, mais objetos, isso vai facilitar para o algoritmo a questão do aprendizado, né? Ele vai ter mais exemplos para ele se basear e, logicamente, para ele aprender. Então, a gente está num dilema. A gente, quanto maior é o número de objetos, melhor é a acurácia, porém, menor é a eficiência computacional. Então, é impossível, o indicado, nesse caso, é a gente encontrar um equilíbrio, né? E é justamente esse o objetivo da amostra, da amostragem de dados, que ela visa equilibrar a balança da eficiência do modelo do aprendizado de máquina versus a eficiência computacional. Até porque, em muitos casos, a amostra, né, por exemplo, eu tenho um dataset com 1 milhão de registros. Uma amostra com 10 mil registros, ela vai trazer uma acurácia quase que a mesma coisa do dataset com 1 milhão de registros. Então, nesses casos, é muito melhor eu trabalhar com a amostra de dados. Agora, a amostra, pessoal, ela tem que ser representativa, tá? Por quê? Porque se eu tirar diferentes amostras e elas gerarem diferentes modelos, eu não vou ter uma amostra representativa. Então, o ideal é que as médias dos atributos da minha amostra acompanhem as médias dos atributos do meu dataset completo, tá? Então, eu tendo essas medidas estatísticas que a gente observou na análise exploratória de dados, acompanhando, né, a amostra, acompanhando o conjunto original, a minha chance de eu ter uma amostra coerente, né, e representativa do dataset original, ela é grande, tá? E as amostras pequenas, elas geram problemas de diferentes modelos de aprendizado de máquina, enquanto as amostras grandes, elas de fato não vão trazer os benefícios esperados pela técnica. Então, se eu tenho 1 milhão de registros no dataset e eu utilizei uma amostra, de repente, 600, 700 mil registros, é praticamente a mesma coisa eu estou utilizando 1 milhão de registros, né? Para ser algo representativo e que ao mesmo tempo traga os objetivos da amostragem, da técnica de amostragem, é interessante que eu pegue uma fatia menor, para de fato eu ver o benefício da eficiência computacional, tá? E aqui novamente eu falo que o ideal é que a amostra não seja grande, porém que os atributos representem as mesmas distribuições estatísticas do dataset original. E isso vai facilitar você ter uma conclusão mais assertiva, tá? E é importante a gente entender que eu tenho três tipos de amostragem, as quais nós vamos falar a seguir. Você tem a amostragem aleatória simples, que é aquela é a mais comum, tá? Eu utilizo em qualquer situação. Eu simplesmente tenho um dataset com 1 milhão de registros e faço uma amostragem de 10 mil registros, né? Aleatoriamente. Quando é sem reposição, significa que a cada amostragem que eu faço, eu não posso repetir, tá? Eu não posso pegar, eu peguei 10 mil registros numa amostragem, na próxima amostragem que eu fizer, eu não posso pegar nenhum desses 10 mil que já foram retirados, amostrados, né? Já na amostragem com reposição, eu posso pegar, repetir algum registro que já tenha eventualmente sido retirado em uma amostra, tá? Então, a amostra com reposição é mais simples de ser realizada. E quando eu tenho datasets muito grandes, essa questão é quase que imperceptível, tá? Eu tenho também a amostragem estratificada, que é quando eu tenho um número de objetos por classe muito distintos. Então, vamos supor uma situação, eu tenho 1 milhão de registros sobre dados de pacientes, né? E eu tenho 900 mil objetos, né, linhas desse meu dataset, eles estão falando de pacientes no estado de saúde saudável. E 100 mil dados estão falando do paciente no estado de saúde doente. Então, eu tenho uma desproporção muito grande aí. Né? Eu tenho 90% dos dados falando de pacientes saudáveis e somente 10% dos dados falando de pacientes doentes. Né? Então, isso logicamente traz um desbalanceamento, um problema também que a gente vai falar um pouco mais à frente. Tá? Mas, de certa forma,
eu posso fazer a amostragem para amenizar esse problema, tá? Então, o que que eu posso fazer nesse caso? Eu posso manter os 100 mil registros dos objetos de pacientes doentes e fazer uma amostragem de 100 mil registros dentre os 900 mil dos objetos de pacientes saudáveis, né? Com isso, eu corrijo esse problema do desbalanceamento, tá? E eu posso também fazer uma amostragem de 10 mil dos saudáveis e 10 mil dos pacientes doentes, tá? O ideal é que eu equilibre essas duas classes, no caso, que é as classes que eu tenho nesse dataset de exemplo que eu estou citando aqui para vocês, tá? Até porque datasets com muitos objetos de uma classe e poucos objetos da outra classe, ele pode gerar modelos tendenciosos. Então, se eu tenho 90% da classe saudáveis e 10% da classe de doentes, logicamente eu posso ter um modelo de predição tendencioso, porque ele tem muito mais exemplos de saudáveis do que de não saudáveis, tá? Mas isso também a gente vai falar um pouco mais na parte da técnica de balanceamento, tá? E eu tenho a amostragem progressiva, que se mostra como um tipo aí bastante interessante, que é uma amostragem que ela começa pequena e à medida que eu vou aumentando ela, eu vou avaliando a acurácia do modelo, né? Então, enquanto a acurácia do modelo de classificação preditivo for melhorando, eu vou aumentando essa amostragem. A partir do momento que essa acurácia for se estabilizando, eu posso parar a minha amostragem e delimitar um ponto que vai ser o ponto ideal ali para mim retirar uma amostra do meu dataset, tá? E nesse ponto também de amostragem, o especialista do negócio ele pode auxiliar também nessa tarefa, tá ok? Pessoal, nessa primeira parte, essas técnicas que a gente vai falar, tá? E na segunda parte a gente dá sequência nas demais técnicas.